E hoje aqui no canal Alvo da Consciência nós vamos dar continuidade falando aqui do segundo vídeo a respeito do diabo e Satanás. E então, se você ainda não assistiu o primeiro vídeo, eu quero deixar aqui na descrição para que você possa então compreender assistindo o primeiro vídeo e depois voltar e assistir esse aqui, porque na verdade esse vídeo ele é apenas a continuação do vídeo anterior, no qual ali eu falo sobre o significado etimológico da palavra Satã, Satanás, diabo, e para que a gente possa ter uma compreensão completa, você assiste o primeiro vídeo, depois assiste esse vídeo aqui, que na verdade é uma continuação, para que você perceba que essa palavra, esse ser chamado diabo, Satanás, que é entendido hoje como uma pessoa, ele foi um personagem que foi sendo desenvolvido durante a história bíblica. Você vai perceber aqui no vídeo de hoje que este ser chamado Satanás, na verdade, ele foi um ser que foi sendo desenvolvido pelas religiões politeístas, né? Primeiro pelas religiões politeístas e posteriormente ele foi aceito nas religiões monoteístas. Só para você inteirar no assunto, eu sei que a maioria sabe, mas alguns talvez não saibam o que é religião politeísta e monoteísta. As religiões politeístas são aquelas religiões que ela tem um panteão de deuses, adora diversas divindades, enquanto a religião monoteísta, né, que é considerada como o povo judeu, eles adoram apenas uma divindade. Então tá aí politeísmo e monoteísmo. E aí nós vamos perceber que ao decorrer da história, tanto a religião, o catolicismo no início, tanto depois o cristianismo, ele tem usado aí essa figura de Satanás como um ser do mal, e eles têm conseguido através disso, através do medo, a conseguir aí uma fidelidade, uma grande fidelidade com as pessoas dentro dessa doutrina, embutindo aí esse personagem como um ser verdadeiro, né, que se opõe a Deus. Então eles têm conseguido muitos milhares de adeptos, apresentando aí esse ser como sendo o inimigo do povo. Então, em primeiro lugar, dentro do judaísmo, e por que nós temos que citar o judaísmo aqui? Porque o judaísmo, na verdade, ela é a primeira concepção que hoje nós temos a respeito de divindades, a respeito de Bíblia, a respeito da teologia, ela vem e inicia primeiro pelos judeus. E dentro do judaísmo, na verdade, eles não têm essa concepção de um ser que é análogo ao de Deus, de um ser que se opõe a Deus. Dentro da teologia judaica, eles não têm essa concepção do dualismo, ou seja, um ser do bem, ele lutando contra um ser do mal. Então, dentro da doutrina judaica, tanto o bem quanto o mal, ele era atribuído unicamente a Deus. Dentro da teologia judaica, Deus fazia o papel do bem e o mesmo Deus também fazia o papel do mal. Sendo Deus absoluto e o único Criador, ele que havia criado tanto o bem quanto o mal e que não existia um outro ser que se opunha à vontade de Deus. E nós podemos ver isso no versículo de Isaías, livro de Isaías, no capítulo 45, versículo 7, que diz assim: Eu formo a luz e crio as trevas. Faço a paz e crio o mal. Eu, Jeová, faço absolutamente tudo isso. É interessante a gente observar nesse versículo aqui as palavras que aparecem, como por exemplo, eu formo, a questão de formar, eu crio, na questão de criar, eu faço, eu crio novamente, o versículo dizendo, eu faço absolutamente tudo. Isso quer dizer que Deus ele estava tanto numa ação que representava o mal, né, e tem também Deus na ação que representa o bem. As duas coisas provinham exatamente do mesmo ser.
E depois surgiu a tradição rabínica que acreditava que todo o mal que acontecia, na verdade, existia um anjo que era de Deus responsável para executar o mal, mas executar o mal dentro do propósito que Deus havia designado. Mas não era um anjo que se opunha a Deus, mas era um anjo que estava sobre a vontade de Deus para executar os seus juízos, mas não um ser em oposição a Deus, mas um ser que estava do lado de Deus e cumpria os propósitos de Deus apenas. Agora eu só queria que você prestasse muita atenção no que eu vou dizer aqui agora, porque existe um jargão que é falado em muitas religiões e por muitas pessoas, dizendo que o mal é a ausência de Deus. Aonde existe o mal, ou na vida do ser humano, ou em alguma coisa que acontece, significa ausência de Deus. Mas na verdade não. Dentro do contexto bíblico, teológico, judaico, na verdade o mal ele é também representado por Deus e não a ausência de Deus, porque o próprio Deus criou o mal, não apenas aqui em Isaías 45:7 que eu li, mas em vários outros textos, uma dezena de textos bíblicos que mostra Deus fazendo e Deus executando o mal segundo a sua vontade. E não um ser oposto a Deus fazendo o mal, mas o próprio Deus executando o mal segundo a sua própria vontade. Então, na verdade, o mal não seria a ausência de Deus. O mal também seria uma das funções de Deus, entre tantas funções que Deus tem aqui dentro da teologia judaica. Agora, existe dois momentos dentro do judaísmo e dentro dos textos antigos a respeito do bem e do mal, do dualismo na história, em que muitas pessoas não prestam atenção. Por quê? O primeiro momento é aquele momento em que os textos foram escritos, mas isso antes do cativeiro babilônico, em que o povo de Israel ficou cativo na Babilônia durante 70 anos. Existem várias referências a respeito desse evento que eu estou dizendo aqui. O outro momento é quando o povo já estava no cativeiro babilônico e pós-cativeiro babilônico, o sentido que os textos bíblicos referentes ao mal foram tendo. Tá? Então nós vemos o primeiro momento, antes do cativeiro babilônico, qual era a concepção e a teologia judaica a respeito do dualismo, que não existia antes do cativeiro babilônico, para ficar bem claro. Antes do cativeiro babilônico, a teologia judaica ela não tinha essa concepção do dualismo, de um ser do bem e um ser do mal. Durante e após o cativeiro babilônico, que os textos eles foi sendo desenvolvido dentro de um dualismo. E por que isso aconteceu? Hoje, muitas pessoas elas acreditam que a Bíblia ela é o único livro, o único ou o primeiro livro que fala sobre religião, que fala sobre fé, que fala sobre divindade. E, na verdade, a Bíblia está longe de ser o único livro e o primeiro a falar sobre religião e divindade. Que, na verdade, antes da Bíblia ser escrita, antes de existir o desenvolvimento na compilação dos livros da Bíblia, já existiam outras religiões, principalmente as politeístas, que adoravam várias divindades, que já tinham os seus escritos e as suas crenças desenvolvidas. E muitas dessas religiões, elas tiveram o povo judeu por cativa durante décadas. Então essa história do dualismo do bem e do mal, de Deus e o diabo, Deus e Satanás, ela não é uma teologia judaica, em primeiro lugar, quero dizer. Ela não é uma teologia que foi desenvolvida pelo catolicismo. O catolicismo apenas adotou a ideia. Essa ideia ela não é uma ideia e nem uma teologia do cristianismo. Na verdade, o cristianismo ele catou essa ideia também que já veio antes do catolicismo, que já tinha vindo lá das religiões politeístas e apenas houve um desenvolvimento, mas ela não foi uma teologia desenvolvida dentro da teologia judaica. Então, como o povo de Israel ficou cativo na Babilônia durante muito tempo, muitos anos,
Grande parte depois dos ensinamentos referente à divindade, ao dualismo do bem e do mal, ela adquiriu já dessas religiões que já tinham essa concepção do dualismo, enquanto no judaísmo eles não tinham essa concepção. E porque eles ficaram presos ali durante muitos anos, eles foram influenciados pela teologia do politeísmo. E eu vou citar aqui 2 textos agora que mostram realmente isso. Primeiro eu vou citar aqui um texto que foi escrito muito antes do cativeiro babilônico, e depois eu vou citar um outro texto que foi escrito aqui durante o cativeiro babilônico e depois pós-cativeiro babilônico, que nós vamos ver então essa referência, que nós vamos ter então uma ideia desse desenvolvimento teológico de um ser chamado Diabo e Satanás. O primeiro texto que eu quero ler está em 2 Samuel 24, capítulo 24, versículo 1, que diz assim. Esse versículo aqui, na verdade, ele fala quando Deus fala com Davi a respeito do recenseamento do povo de Israel e de Judá, quando Davi conta e numera o povo, e aqui está dizendo o seguinte, que a ira do Senhor tornou-se a acender-se contra Israel, e ele incitou Davi contra eles, dizendo, vai, levanta o censo de Israel e de Judá. Ou seja, dizendo que a ira do Senhor, nesse primeiro texto, mostra que a ira do Senhor se acendeu contra eles, contra Israel e Judá, e a ira do Senhor incitou Davi, contra Israel e Judá, e Davi foi recensear e contar o povo de Israel e Judá. Então aqui nós vemos que Deus é a causa primeira de tudo. A ira do Senhor se acendeu contra o povo. Só que agora eu vou ler um outro versículo que está falando realmente da mesma passagem, está citando, na verdade, o mesmo evento, o mesmo acontecimento, enquanto o texto seguinte ele foi escrito com 400 anos de diferença desse texto aqui, que foi realmente durante o cativeiro babilônico, que está no primeiro livro de Crônicas, no capítulo 21 e versículo 1, e que diz o seguinte, então Satanás se levantou contra Israel e levou a Davi a enumerar o povo de Israel e de Judá. Então você percebe que no primeiro texto foi a ira do Senhor que se acendeu contra Israel e Judá, sendo na teologia judaica que Deus é a causa primeira de tudo, tanto bem quanto mal. Só que esse texto aqui, que foi escrito 400 anos após, para você ter uma ideia, quando você olha aqui, eu vou aproximar para você ter uma ideia, tá vendo esse pouquinho de folha aqui? É o que divide um livro do outro. O livro de 2 Samuel e o livro de 1 Crônicas, tá? Para quem lê a Bíblia de forma comum, acha que esse texto foi escrito logo após o outro. Mas, na verdade, essas 2 histórias, que é dividido por essas poucas folhas aqui, elas tiveram um intervalo de tempo de 400 anos. Só que agora a concepção do ser diabo Satanás, ela já aparece dentro da onde? Do cativeiro babilônico, que diz agora que Satanás incitou a Davi a enumerar o povo de Israel. Você percebe sobre o desenvolvimento teológico? Você percebe o desenvolvimento teológico que teve durante esses 400 anos, só que agora o povo de Israel estava sob a influência do povo babilônico, do povo pérsia, que tinha o zoroatrismo, que foi a religião principal ali do dualismo, do bem, do mal, de Deus, Satanás, de demônios. Só que agora esse texto já vem com uma conotação totalmente diferente da primeira. Então é importante ressaltar aqui que se a teologia ou a teoria do dualismo de Deus e do diabo for correta, ela realmente for certa, ela não é uma doutrina que foi desenvolvida pelo judaísmo, e nem pelo catolicismo, e nem pelo cristianismo. É uma teologia desenvolvida pelas religiões
pelas religiões politeístas que existiam lá na Pérsia, por exemplo, na Babilônica. Essa teologia foi desenvolvida por eles, não foi a Bíblia, dentro do conceito judaico, que veio a revelação divina a respeito de um ser análogo ao de Deus, de um ser oposto ao de Deus, né? Ela vem de uma concepção dos povos que adorava vários deuses. Não é uma teologia cristã e nem judaica. Foi, na verdade, pegado por empréstimo e aplicado dentro da visão monoteísta anos à frente, anos depois. E os textos, então, que vêm após o cativeiro babilônico, né, de tudo que está escrito no Antigo, né, parte do Antigo Testamento e o restante do Novo, ele já traz aí essa característica de o ser diabo, Satanás, sendo um ser de verdade, quanto dentro da etimologia, que eu falei aqui no primeiro vídeo, tanto da forma etimológica hebraica quanto grega, não tinha essa concepção de um ser pessoal. Mas agora observe o seguinte, talvez você deve estar perguntando, então da onde que surgiu o bem e o mal? Da onde surgiu essa maldade que nós vemos nos dias de hoje? De pessoas que matam pessoas, de pessoas que oprimem a outras pessoas, do desrespeito, dessa calamidade que existe no mundo, de tanta maldade que existe dentro do coração do ser humano. Essas perguntas realmente existem respostas, né? Até dentro hoje, quando nós olhamos para a física de hoje, para a física quântica, o conhecimento científico, o desenvolvimento da consciência dos seres humanos, nós vamos perceber que existe resposta e ela está entre nós. E nos próximos vídeos eu quero trazer aqui, na verdade, agora dentro da minha opinião, dentro da teologia, dentro da ciência, dentro da física quântica, nos próximos vídeos, falando aí a respeito da maldade, a origem da maldade, como ela se dá, se não existe um ser que está em oposição contra Deus, né? E essas coisas acontecem nos dias de hoje e nós vamos continuar falando aqui para que a gente possa entender esse tema com mais plenitude. Então, tirando um pouco a mitologia do lado, não que a mitologia não tenha o seu sentido e não que a mitologia tenha os seus valores, realmente a mitologia, na verdade, ela aponta para uma verdade, mas o problema é que muitas pessoas interpretam isso de uma forma direta, de uma forma literal, e esse é o grande problema da humanidade, olhar para uma mitologia, entender ela de forma literal e confundir aí a cabeça de muita gente. Mas se a gente olhar para a mitologia a respeito do ser diabo, Satanás, do bem, do mal, do dualismo, que sempre existiu durante todas as eras, porque na verdade isso aí é a sede do ser humano, de querer se encontrar dentro de um lugar aqui, de querer respostas para todas as perguntas que aparentemente não têm respostas. E o ser humano então corre-se aos líderes, aos pastores, às lideranças, aos espiritualistas, para tentar encontrar resposta para as aflições da vida. E cai em muita enrascada, porque de repente uma pessoa não tem a capacidade de mostrar aquela resposta, então entra dentro da mitologia e tenta entender a mitologia de uma forma literal. Só que na verdade, a mitologia ela tem realmente o seu sentido, assim como teve para todas as gerações que existem nesse planeta. Só que nós temos que usar então a consciência para que nós possamos separar uma coisa da outra. Com o desenvolvimento da ciência, da física quântica, dos estudos que fala sobre o ser humano, sobre a humanidade, pegando aqui algumas crenças de várias religiões que existem nesse planeta, independente de qual seja, nós vamos encontrar respostas que não depende de entender uma mitologia ou do politeísmo de forma literal. E nós vamos perceber que o mal, esse mal que as pessoas tanto falam, ele pode ser explicado dentro do nosso cotidiano comum que nós vivemos. E dentro dos próximos vídeos, então, nós vamos começar então a falar a respeito desse desenvolvimento, desse mal que acontece dentro da humanidade hoje e que muitos atribuem a um ser, a um diabo, a um Satanás que é oposto a Deus. E nós vamos perceber que isso aí, na verdade, foi uma grande ferramenta usada aí por grandes religiões que pendura aí até os dias de hoje
e que põe a humanidade em desespero e em pavor, dizendo que se você não seguir aqui, existe um ser chamado demônio, Satanás, e ele vai te pegar, ele vai perturbar a sua vida, você vai para o inferno. E as pessoas então, com medo e não tendo o conhecimento para tentar refutar isso, então as pessoas viram presa muito fácil desses tipos de argumentários, desses tipos de argumentos. Então, quando nós olhamos aqui vamos colocar aqui para as décadas passadas, 20, 30, 40, 50 anos atrás, as pessoas, na verdade, elas não tinham material suficiente para tentar refutar uma doutrina dessa. Na verdade, tudo aquilo que os líderes religiosos falavam se tornava uma doutrina verdadeira, se tornava uma lei, então aquilo não tinha como ser refutado. Mas hoje nós estamos vivendo na era da informação, na era da consciência, do desenvolvimento do ser humano, da forma de pensar, do livre pensamento, da livre expressão. E nós temos que entender, então, que nós não devemos se tornar presa apenas de um ser que foi uma crença, que foi um desenvolvimento teológico, como qualquer outro desenvolvimento teológico que acontece no nosso país, para deixar a nossa vida, de repente a nossa família, dentro de uma doutrina ou dentro de uma ideologia humana que não favorece, então, o crescimento da consciência do ser humano.